Será que o amor pode acabar? Será que o amor pode ter um fim? Será que tem como ter um oposto do amor? Porque aqui no mundo a gente vê um oposto do amor como o ódio ou o medo. Mas será que realmente tem um oposto? Será que eu posso sentir duas coisas diferentes por uma mesma pessoa? Porque quando a gente pensa, né, que eu amo alguém, então eu sinto amor por essa pessoa. E aí, num outro momento, eu sinto ódio. Num outro momento, eu sinto amor, eu digo que eu amo, que, sei lá, aquela pessoa é tudo pra mim. E aí, depois eu vou lá e tô puta da cara com aquela pessoa, nem sei se pode falar essa palavra. Mas eu tô pé da vida com ela, sentindo raiva dela. Então, no momento que eu tô sentindo raiva dessa pessoa, aonde que tá o amor? Pra onde que ele foi? Né? Então, o amor no mundo, ele é como se fosse uma emoção. É uma coisa que eu sinto, mas depois ela vai embora. E eu só sinto essa sensação quando a outra pessoa ali tá fazendo o quê? Ela tá fazendo o que eu quero, né? Vê se tu consegue amar alguém que faz tudo ao contrário do que tu imagina que tu gostaria pra ti, assim, ó. Tem uma pessoa que não faz nada do que tu quer. Tu ama essa pessoa? A gente ama alguém que não faz o que a gente quer? A gente não ama, né? A gente não diz que ama alguém que o tempo todo tá batendo de frente com as coisas que tu acredita, com as coisas que tu pensa. E por que que isso acontece, né? Porque o amor aqui, ele é uma barganha, né? O amor aqui, ele é uma forma dessa consciência esconder crenças. Porque quando eu digo que eu amo ou alguém me ama, o que a gente sente com isso? Né? Eu sinto aqui uma sensação de que eu tô sendo aceita, de que eu tô sendo valorizada, de que eu tô sendo incluída. Então eu sinto coisas que mascaram aquilo que eu realmente estou sentindo por dentro. Por dentro não é por dentro desse corpo, né? Mas a gente sabe que é uma consciência, né? É um sistema de pensamento, é um autoconceito, né? Ali cheio de crenças, que tá experimentando essas certezas a partir da ideia de estar separada de Deus. Então, ela mantém ali certeza sobre ela, porque ela imagina que ela é algo culpada. Algo culpada é ótimo, né? Ela é culpada, ela é algo que, né, é uma coisa errada, uma coisa que não tá certa, porque ela imagina que fez algo contra Deus, como se ela realmente tivesse conseguido fazer com que o que é total seja, de alguma forma, desfeito, assim, ó. Eu fiz alguma coisa dentro disso que é tudo. Alguma coisa eu fiz aqui, então eu vou receber uma punição por isso. Deus vai vir, que essa consciência não sabe o que é Deus, mas, né, eu falando aqui, isso aqui vai vir e vai me atacar e vai acabar comigo. Então, essas certezas, elas continuam nessa consciência, ela continua mantendo ali, que ela se acredita culpada, e ela vem para essa ideia de mundo aqui, fazer todas essas imagens aqui para resolver isso, para não olhar. Então, a mesma coisa que a consciência fez em relação a isso, quando ela faz o autoconceito também quer esconder essas crenças. Então, esse amor no mundo é só para isso, é só para esconder as certezas que a consciência tem. Porque ela ao invés de ficar olhando, é como se aqui tá as crenças, né? Então, tem várias crenças ali de rejeição, de uma certeza de ser sem valor, de ser inferior, de ser algo escasso, né? Então, isso tá aqui. E aí eu não quero olhar pra isso, porque não é bom ficar olhando pra isso, né? Não quero olhar, eu quero esconder, fingir que eu não tô sentindo nada disso, que eu não tô acreditando em nada disso, porque eu quero fugir disso, né? Então, deixa eu colocar o foco aqui numa outra coisa. Então, o que a gente fica buscando sentir? Outras coisas, né? A gente fica buscando sentir algo oposto disso que tá aqui, disso que eu tenho como certeza.
Então, aqui no mundo, o que que esconde isso? São as vontades das crenças, né? Só que a vontade da crença é a vontade de esconder as crenças. Então, sempre vai ser uma coisa oposta que vai colocar essa consciência a buscar uma outra coisa, como se... Então, eu tenho uma certeza de ser inferior. Então, eu tenho uma certeza de ser inferior. Então, eu vou buscar alguma coisa que me torne algo bom, algo que as pessoas me olhem e me vejam como alguém que tem algum tipo de sucesso, tem algum tipo de valorização. E aí eu escondo isso e aí eu vou tomar atitudes aqui, que é essas vontades das crianças, ó, a vontade de resolver, não, nunca olha para esse medo aqui, ó, nunca olha para nada disso, só resolve, só vai lá e faz alguma coisa. Então, eu me lembrei aqui dessa ideia de amor representado aqui de caridade, sabe? Como se eu fosse caridoso, então tem uma sensação de que eu estou sendo amoroso para com outra imagem ali. E aí tem essas pessoas que pegam, elas gravam vídeos de, sabe, tipo moradores de rua, assim, tem as pessoas, e aí eu vou lá e, sei lá, a pessoa tem muito dinheiro. E aí ela vai lá e se filma, assim, se grava, sei lá, fazendo ali uma coisa com aquela pessoa e, sabe aquela surpresa, assim, aquela coisa, não, e aí eu faço isso, e aí a pessoa vai lá e agora tu ganhou 5 mil reais. E aí aquela coisa, nossa, e a pessoa chora, e a pessoa, né, e aquilo ali parece que tá representando uma coisa amorosa, e não que naquele momento aquilo não vá trazer, de repente, para aquela consciência que tá ali, aquilo pode levar ao despertar, pode contribuir para que essa pessoa saia daquela posição ali, tome outras decisões, isso pode ser útil, não é sobre isso, mas é o que tá por trás, muitas vezes, da ação que essa pessoa tá tomando ali. Se ela tá se vendo individual, ela tá validando crenças, então... O que ela tá querendo obter ali, através de toda aquela encenação ali, é obter um valor para esconder a falta de valor. Eu me vejo sem valor, então eu tomo essa atitude para as pessoas virem e daí aquela, né, enxurrada de, sei lá, comentário, nossa, como tu é uma pessoa maravilhosa, e como tu é, ó, todos esses likes, né, esses coraçõezinhos, eles estão ali, ó, nossa, tô sendo amado, tô sendo aceito, então esconde de novo. E aí, o que isso está escondendo, né? Não são crenças que estão sendo escondidas. A gente tem que, sim, olhar para essas crenças, ver o que está sendo mantido ali para eu manter o senso de indivíduo, porque é isso que está sendo mantido. Por trás de todas essas certezas que a gente tem, sei lá, uma certeza no fracasso, uma certeza de ser inadequado, uma certeza de ser algo, sei lá, desprezível, algo pequeno, algo, sabe, um milhão de possibilidades aí de sensações, de certezas que a gente mantém, e todas essas coisinhas, tudo isso só fica dizendo assim, ó, para alguém ser fracassado, tem que ter eu para ser fracassado, e tem que ter algo que me mostre que eu sou fracassado. Porque se eu tô dentro de um quarto branco, só tem eu. Só eu vou ser fracassado do quê? O que é o fracasso? Se só tô eu aqui, ó. Eu tenho que ter referências lá fora, coisas, pessoas, situações que me tragam a resposta de que eu sou fracassada. Então, é o tempo todo a validação de duas coisas. E o que a gente precisa olhar e questionar diante de cada sensação que vem é aonde que está a minha percepção de existir, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma pessoa que se sente cobrada de alguma forma, eu me sinto cobrado, eu sinto que, sei lá, alguém me cobra em relação a dinheiro, então eu olho para essa cobrança aqui, tem alguém me questionando alguma coisa, e eu sinto sensações, eu tenho emoções aqui. Então tem alguma crença sendo ativada aqui, tem alguma coisa que eu penso sobre mim que tá fazendo eu experimentar isso e não tá vindo de fora.
Pessoa me cobrando não significa nada. Ela tá, né? Ó, se a gente pensar que a pessoa tá falando coisas, tá saindo palavras da boca dela, assim, ó. Fulano, quando que tu vai me pagar tal coisa? Ó, tem palavras saindo da boca dela, tá? E aí, o que são palavras? O que são? Nada, são símbolos. A mesma coisa que ela estivesse falando ali, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Por que essas palavras são diferentes de alguém falando assim, fulano, quando que tu vai me pagar? Por que é diferente? Se não tem crenças sendo ativadas aqui, que eu tô escondendo, certeza sobre mim, que aí aquela outra imagem ali vem encenar pra mim, e aí eu continuo mantendo aqui pensando que é ela, que é onde a consciência joga a causa pro lado de fora e não olha para certezas que ela tem. Então, quando eu questiono a emoção, eu vejo que ela tem uma certeza de alguma coisa que eu penso sobre mim. Por que eu não gosto de ser cobrado? O que eu sinto quando eu tô sendo cobrado? Eu sinto que essa pessoa tá me tornando alguma coisa. O que ela tá me tornando? Ela tá me tornando alguém que não cumpriu um combinado. Então, por que eu não cumpri um combinado? Porque, sei lá, me sinto de alguma forma incapaz. Eu me sinto fracassado porque eu imagino que eu não tenho, né? Eu não tenho condição de pagar, não tive condição de pagar aquilo, de ter o dinheiro. Então, eu me sinto algo. Ó, eu me vejo, sei lá, fracassado em relação a ter uma vida financeira boa. Então, tem uma certeza ali sendo mantida, e aí esconde essa sensação de indivíduo e de dualidade, né? Ó, daí eu fico validando, aí eu fico pensando, enquanto a consciência não olha para si, não perdoa essa certeza que ela tem, por lembrar que Deus não é isso, quem é que tá se sentindo fracassado, senão uma percepção de existir. Então, de existir separado, né? Então, o que tá sendo perdoado é tudo que envolve isso, né? Toda a consciência que de alguma forma se sente dessa forma, isso está sendo liberado em todos, né? Tem uma parte que é dito no livro que quando se perdoa uma certeza que eu tenho aqui, eu tô liberando essa mesma certeza em outras consciências que manteriam essa mesma certeza, sei lá, uma pessoa que, enfim, de alguma forma, digamos, né, eu tenho aqui uma certeza de ser sem valor, então, quando eu questiono essa crença e aí eu mudo o posicionamento mental em primeiro lugar, e aí depois o comportamento segue isso, uma outra pessoa que eu não tô nem sabendo, já que ela nunca vi na minha vida, de alguma forma ela sei lá, tem lá um questionamento assim, mas por que eu tô me vendo assim? Sei lá, uma pessoa que vem e trata, sei lá, ela com algum tipo de desleixo e aí ela continua fazendo coisas por aquela pessoa e aí, né, porque se vê muito sem valor. E aí no momento, tá, mas por que eu tô fazendo isso? Mas sabe, isso não faz sentido. É uma única consciência. Por isso que no momento em que eu faço isso, eu libero outras consciências de estarem aprisionadas nesse sistema de pensamento separado. Então, essa revisão de hoje, né, a lição 173. Deus é só amor e, portanto, eu também. Então, é essa lembrança de que o amor não pode estar no mundo. O amor não pode ser uma relação entre dois, porque o amor simplesmente é o que eu sou com todos, né? Todos são o próprio amor e não são as imagens. Então é o que está antes disso. E aí não é que a gente não vai se relacionar aqui, fazer coisas, enfim, ter aí as relações, mas é um discernimento, uma separação entre o que é a vida, o que é o existir e o que é aqui papéis, situações, e aí eu vou passar a atuar diante disso, não mais através de crenças, né, que é o que é essa lição, uma dessas lições, né, recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Então, o recuar é recuar das crenças. Então, onde antes eu ficava atuando o tempo todo para resolver essas crenças, atuando a partir disso, pensando que eu sou uma pessoa,
a consciência recua para a verdade. Não, eu sou a verdade. Então, se eu sou a verdade, então o caminho me é mostrado. É mostrado porque eu paro de atuar a partir de crenças. Então, eu passo a atuar diante das cenas, olhando apenas para o existir que eu sou e não mais seguindo aqui, ó, seguindo o caminho das crenças, que é o caminho da morte, né? Para esse corpo aqui, só concluir as crenças ali, confirmar a crença, e aí essas crenças retornam na percepção. Então, vem conflito, vem, sei lá, doença, isso e aquilo, e aí a consciência chega e termina o corpo na morte para fazer um outro corpo e voltar de novo, reencenar as mesmas crenças, até que a consciência faça isso, que é recuar a percepção de existir a partir disso aqui e permitir, e ter essa permissão de mostrar, de permitir que a consciência veja só o que ela é e não mais uma outra coisa. E aí o que é dito, né? Caminho com Deus, essa segunda lição da revisão. Caminho com Deus em perfeita santidade. Então, eu passo a caminhar e não é um eu caminhando sendo a santidade, né? Como se eu fosse santo agora. Não tem nada sendo santo. Caminho com Deus em perfeita santidade, a consciência só tá lembrando, eu não sou esse corpo, eu não sou isso aqui. E não sendo isso aqui, é que a consciência pode ter demonstrações a partir de se ver só como Deus. E aí isso convida, então, essas outras consciências a fazerem isso. E aí, aqui, né, muitas vezes a gente não tá fazendo isso o tempo todo. E é por isso que vem essa revisão, né? É o tempo todo esse convite de Jesus de trazer, olha o quanto tu tá decidindo fazer isso, olha o quanto tu tá decidindo ainda seguir o caminho das crenças, e olha o quanto tu tá colocando o caminho que já foi, já acabou, né? É um caminho que é um caminho de aceitação, né? Um caminho é uma única aceitação, mas a gente fica muitas vezes ainda pingando nas crenças, e aí eu aceito a verdade aqui, como eu me posiciono diante dessa pessoa, mas nessa outra eu não me posiciono. Então isso ainda é uma divisão de meta, por isso que vem a revisão, pra gente voltar ao foco e estabelecer de novo a meta. Eu quero só o autorreconhecimento, eu quero só me reconhecer em Deus. Então é para isso que serve, né, toda essa revisão, pra gente se questionar, será que o que eu tô querendo aqui? E não é esconder o que eu ainda quero, né, porque eu preciso assumir com honestidade o quanto eu ainda quero, o quanto isso ainda tem valor, o quanto essa relação aqui, né, essa ideia de amor, o quanto eu ainda acredito nessa relação aqui. Imagino que o amor tá aqui, mas abrir para ver de outra forma. É ensinar em primeiro lugar na postura mental. Isso aqui não pode ter amor no mundo, porque o amor é o que eu sou, não tem nada me faltando. E não é abandonar, né? É ficar nesse estado mental, e aí a percepção corrigida, ela conclui o caminho, né? Onde antes, quando vê, aquilo em alguma situação não faz mais sentido, né? Uma relação antes que era só ali de confirmação de crença, de barganha, quando tu passa a se posicionar nessa postura mental em primeiro lugar, quando vê, sei lá, a pessoa se distancia ou muda a relação também, a relação pode mudar. Então, é esse o convite. Primeiro, na postura mental, então, o comportamento ele vai seguir e vai convidar outras consciências a também seguirem o mesmo caminho. Então é isso. Um beijo a todos e até o nosso próximo vídeo.